Então vamos lá para mais uma gravação, né? Para a segunda aula de gravação da revisão do Enem 2024, tá? Na aula passada trabalhamos aí os conceitos da geografia, da categoria geográfica, tá? Paisagem, lugar, região e território. E agora vamos resolver questões, continuar resolvendo questões, tá? A ideia é resolver questões do Enem, tá? Para fazer com que você gabarite as questões. Então vou postar aí uma série de aulas, todo dia vai ter aula gravada aí, tá? No canal. Eu peço que vocês curtam aí, se inscrevam e compartilhem se puder para ajudar. Beleza? Então na aula passada eu resolvi essa questão. Se você não assistiu, volta lá, dá uma olhada lá no canal que vai ter ela já postada. E eu vou postar aulas todo dia só resolvendo questões, tá? E a ideia é ser objetivo, o mais objetivo possível, porque a gente que é estudante, que busca, né, gabaritar as questões, a gente não precisa estar perdendo tempo, né? Na verdade a gente quer ganhar tempo para poder ir um pouco mais longe. Então vamos lá, sem mais conversa, vamos resolver as questões. Questões 2021, tá, do Enem. Vai falar sobre o povo de Cambeba, tá? Então vamos lá, veja só. Então, o povo de Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Ou seja, um pouco parecida aí com a história de Adão e Eva, né? Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Aí lembra Adão e Eva, preste atenção. Por essa narrativa, a cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas e que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Cambeba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, e em silêncio. E antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas, ao ouvir as águas do Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, tá? Deixa eu só grifar essa palavra aqui porque ela é importantíssima, tá? Cadê? Fui entender com os meus pais, só um instantezinho aqui, gente, deu um lag, cadê? Fui entender mais tarde com os meus estudos e vivências que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio, tá? Então veja, vamos para a questão. Pelo descrito no texto, o povo de Cambeba tem um rio como que? Tá? Então veja só, nos conceitos vistos, né, tem 2 conceitos que eles parecem se misturarem, né, se confundir muitas vezes na prova do Enem. Tá? E uma dessas questões aí vai ser o conceito de lugar, tá? Vou colocar aqui, tá? Lugar. O computador está dando um lag grande aqui, viu, gente? Desculpa aí. E o conceito de paisagem. Então, veja só. Geralmente, quando cai essa questão na prova, 70% a 90% erra. Por quê? Porque esses conceitos muitas vezes parecem se misturar, tá? Porque, veja, a palavra lugar traz consigo a palavra de afetividade e cotidiano. Vou colocar só afetividade aqui, tá? Palavra-chave, afetividade. E a palavra paisagem está associada mais a sentidos humanos, tá? Sentidos humanos, tá? Humanos. Então, o que é que acontece? O aluno às vezes se confunde muito e misturam, tá, os conceitos. Se você observar nesse texto, você vai perceber que em um dado momento a autora ela descreve sobre um específico lugar. Esse lugar ele traz consigo a ideia de afetividade, de cotidiano, de vivência, que é o que de fato centraliza a pergunta, né, da questão, do texto, relacionado ao texto. Mas também nesse mesmo texto é possível perceber descrições, né, de alguns momentos, né, desse lugar vivido. Tá? E aí que está a grande sacada. E aí você tem que estar atento a isso. Tá? Porque o que prevalece no texto é a ideia de um lugar. Ela fala do início ao fim do texto o conceito de lugar, trazendo uma memória, um local de afetividade que fez parte do seu cotidiano. De modo que nesse lugar que ela
Fala, ela descreve trechos, trazendo uma ideia de, muitas vezes, de paisagem. E aí que o aluno tem que ter muito cuidado, tá? Que existe uma diferença entre lugar e paisagem, tá? E aí a pergunta vai dizer, pelo descrito no texto, o povo de Cambeba tem um rio como o quê? Objeto tombado e museu geográfico? Não, tá? Em nenhum momento é falado aqui sobre tombamento, tá? Isso é muito específico no texto. E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande para não extrapolar. Herança religiosa e sacralizada. Não é trabalhado algo sobre religião ou sacralização. Muito embora você meio que dá para lembrar de algo, como se fosse comparando a história do Jardim do Éden com a história contada, né, da gota da água, mas em nenhum momento a ideia do texto é de trazer essa questão religiosa, tá? Cenário bucólico. O bucólico está associado aqui a algo mais voltado ao campo. Sim, no texto ele traz um cenário bucólico e também paisagístico. Isso é um fato. Ele fala de algo relacionado à natureza, algo relacionado que é o bucólico, né? E também descreve em dados momentos a paisagem. Só que essa não é a nossa questão, tá? Eu vou deixar ela aqui em stand-by, como eu já tinha dito. Riqueza individual efêmera, individual não, porque ele traz uma riqueza cultural, tá? É coletiva. Então já não pode ser essa questão. E por último, patrimônio cultural e afetivo, que é essa nossa resposta, tá? Na questão do início ao fim, ele trata sobre um patrimônio cultural, né? Que é do povo de Cambeba. E fala sobre a história do surgimento dos povos a partir da água, um patrimônio cultural. E ao mesmo tempo ela conta isso como algo afetivo, como uma lembrança, como uma saudade, algo, um local que fez parte do seu cotidiano em algum momento e que faz até hoje, tá? De modo a até descrever determinados momentos ali na paisagem. E aí a gente não vai marcar C porque, por mais que ela confunda, não será essa a resposta, porque o texto não descreve, muito embora você encontre elementos de descrição da paisagem e da natureza, essa não é a ideia do texto. Tá? Veja a pergunta. Pelo descrito no texto, o povo de Cambeba tem um rio como algo voltado ao seu patrimônio cultural e afetivo. Tá? Essa é a resposta. É isso que o texto trabalha. Achou a questão difícil? Para a primeira questão, geralmente ela é difícil mesmo, tá? Mas depois que você resolver 5 questões dessa mesma natureza, você já vai perceber um avanço significativo, tá? E é por isso que eu sempre digo, a prática leva à perfeição. Então, quer gabaritar? Resolva questões do Enem. Não tem outro caminho, outra saída, senão resolver questões. Principalmente nessa etapa que estamos agora do Enem, tá? Então, a ideia é sempre essa. Vamos para a próxima questão, para encerrar, e você vai entender, tá? No semiárido brasileiro, trata da mesma ideia. Desenvolver uma acuidade detalhada para a observação dos fenômenos ao longo dos tempos presenciados na natureza. Em especial para a previsão do tempo e do clima, utilizando aí como referência a posição dos astros, constelação e nuvens. Então, conforme o sertanejo, a estação vai ser chuvosa, a estação será chuvosa. É difícil aqui, viu, gente? A estação vai ser chuvosa, tá? Cadê? Quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha, tá? Por detrás de uma barra de nuvens, mas se surgir prateada é sinal de seca. Então, a galera que vive em ambientes mais rurais, né, ou mais em contato com a natureza, ela vai dizer que o ambiente vai ser chuvoso de seca de acordo com a sua vivência, devido ao contato, aos anos vividos ali, ele começa a perceber, né, se determinado ano vai ser chuvoso ou não, com base no que ele conhece da natureza. Tá? E aí que tá. Então vamos para a pergunta. Então o texto expõe a produção de um conhecimento que se constitui pela técnica científica? Não, muito pelo contrário. Ele está falando aqui sobre a questão mais os conhecimentos do cotidiano, da natureza, da empíria, tá? Experiência perceptiva, tá? Então essa experiência perceptiva, ela também está associada ao cotidiano, que também envolve a afetividade, tá? Você pode viver num ambiente, amar ou odiar.
mas querendo ou não, você vai ter um laço, né, de afetividade. Você pode amar ou odiar, mas você sempre vai ter um laço de afetividade com esse espaço em que você nasceu, tá? Negação das tradições, muito pelo contrário, em nenhum momento você vê ele negar, né, a tradição. Letra D, padronização das culturas. Também não trata sobre isso, né, a questão. Essa é uma questão aqui extrapolada, é uma questão que a gente elimina de cara, assim também como a alternativa A. E, por último, a letra E, uniformização das informações, tá? Que também tem o mesmo sentido da A, da D e da E. Então, não pode ser nenhuma dessas questões, tá? Então, a alternativa aqui, que melhor responde o nosso gabarito, é a experiência perceptiva, tá? Que trata sobre o cotidiano de um sertanejo, que envolve a questão de afetividade e que envolve o nosso conceito de lugar, tá? Então não tem como você errar essas questões. E só uma observação, essa questão sobre categorias geográficas cai todo santo ano, tá? Com certeza esse ano não vai ser diferente. Possa ser que não apareça, tá? Mas é por isso que estamos resolvendo questões que são comuns de aparecer na prova do Enem, tá? Fazer gravar mais uma aula de 10 minutos resolvendo questões, né? E depois já vou pegar um outro assunto de geografia que é corriqueiro e que cai todo santo ano, tá? Que é gabaritar, que é alcançar horizontes mais longínquos, resolve a questão, tá? Vou ficar por aqui, pessoal. Valeu aí. Curte, tá? Esse vídeo. Se puder, compartilha, comenta aí que ajuda o canal, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço e fui!